Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o mundo digital que nem sempre fala do mundo digital. Hoje a gente vai ficar em cima do muro. A gente vai tucanar porque a gente vai falar de mundo digital no mundo da política e vocês já vão entender por que disso. Pedro e Cora, toda sexta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcasts, no canal de YouTube do meio. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha amiga Cora Ronen. Cora Ronen, de que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar de Rússia, Putin, Ucrânia, Escócia. Olha, uma confusão. Os russos vão interferir nas eleições brasileiras em 2022? Olha, a confiar no presidente do Tribunal Superior Eleitoral que assume na próxima semana, já estão interferindo no Brasil. Vem com a gente. Cora Ronen, Cora, eu envergonhadíssimo, eu te devo desculpas. Antes da gente começar o programa, eu te devo desculpas. Eu te interrompi demais no último programa que nós gravamos a respeito de paradoxo da tolerância. Eu fico tão ansioso com esse assunto que eu fiquei... E mais de uma pessoa reclamou comigo, com toda razão, que queriam ouvir você. E eu não deixava você completar raciocínios. Cora, me desculpa. Meu bem, isso acontece nas melhores famílias. Aliás, eu acho que é nas melhores famílias que acontece. Porque é nas melhores famílias que as pessoas conversam, é nas melhores famílias que as pessoas se empolgam com os argumentos e com as discussões. É perfeitamente normal. Eu não me senti tão tolhida assim. E, na verdade, quando eu achar que você está me interrompendo demais, eu me sinto na total liberdade de te catucar e dizer: ei, quero falar. Me desculpa. E a gente devia falar, Cora, sobre Edson Fachin, Jair Bolsonaro e o Vladimir Putin, que existe entre os dois. Você viu a história do Fachin na terça-feira no Estadão, quando ele disse que o Fachin vai... segunda-feira ele assume como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? O Luiz Roberto Barroso é sempre um ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso está saindo. Fachin é quem começa o processo das eleições e quem vai terminar como presidente do TSE no dia da eleição vai ser o Alexandre de Moraes. E o Fachin, nessa entrevista coletiva, nessa entrevista para o Estadão, ele falou que o TSE já está detectando sinais de interferência russa no processo eleitoral brasileiro. Você viu isso? Eu vi, e não é uma surpresa, né? Para quem quer que acompanha internet, para quem esteve no mundo e no hemisfério ocidental desde a posse do Trump, a interferência russa não chega a ser uma novidade. E também, em nenhum momento a gente ia imaginar que eles não iam interferir aqui. Por que não iam interferir, né? É um país desse tamanho, eles interferiram nos Estados Unidos. É claro, é claro. Né? Why not? É claro. Você sabe que o histórico... Eu andei essa semana, por conta da newsletter, eu andei mergulhando no histórico de interferência russa. Veja, eu estou falando de interferência russa por meios digitais, né? Se a gente for tempo da União Soviética, eles e os Estados Unidos, o que saíram interferindo na política de países inúmeros no mundo, não foi. Mas nesses tempos digitais, a primeira interferência russa detectada e acusada pelo governo que a sofreu foi no plebiscito escocês em 2014. Foi aquele plebiscito, eu não sei se você lembra, em que os escoceses votaram para definir se eles continuavam fazendo parte do Reino Unido ou não. E se manter no Reino Unido ganhou por 55 a 45. Não foi muito grande a diferença, não. Só que é curioso que é o seguinte: houve essa interferência russa
no plebiscito de 2014, só que o mundo não ficou sabendo. Aí houve interferência russa no Brexit no meio de 2016, só que o mundo não ficou sabendo. Aí houve interferência russa de muitas formas diferentes no final do ano, na eleição americana de 2016, que é o mesmo ano, alguns meses depois do Brexit. E aí o mundo ficou sabendo. E nessa que o mundo ficou sabendo da interferência nas eleições americanas, os parlamentares ingleses foram investigar e descobriram que as agências de inteligência do Reino Unido já tinham informação plena sobre o processo de interferência que tinha acontecido em 2014 e não tinham tornado isso público. Aí, Cora, os parlamentares fizeram uma grande investigação e houve um relatório que foi publicado em 2020 desancando com o governo Boris Johnson, dizendo o seguinte, que o governo britânico tinha consciência e tinha informação de que os russos tinham intervindo no Brexit, que foi muito apertado. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, ganhou 4, 5, foi menos de 5%, 5 pontos percentuais a diferença. Foi muito apertado o plebiscito. E o Brexit ganhou. E houve ordens para não se investigar. Quer dizer, o governo britânico tomou a decisão de não investigar a interferência russa na eleição. Então, não se sabe, num resultado assim tão apertado, o quanto que os russos talvez não possam até ter virado a coisa, né? Agora, você imagina, é exatamente esse raciocínio que você estava fazendo, né? Vocês fazem isso no Reino Unido, se eles fazem isso nos Estados Unidos, por que alguém acha que eles não fariam isso no Brasil? É claro que eles vão fazer isso no Brasil. Você sabe, eu acho que o cenário mundial está muito curioso. Quer dizer, curioso, de novo, dentro daquele sentido da maldição chinesa, né? Viva você em tempos interessantes. Eu acho que o cenário mundial está para lá de interessante. A gente tem essa situação da Ucrânia absolutamente instável e a Rússia, no momento, diz que está retirando as tropas, no minuto seguinte faz exigências para a retirada, que supostamente ela já estaria fazendo. A gente tem a China num papel de, olha, quase dominação mundial, e evidentemente que todo esse xadrez não tem a ver diretamente com o Brasil, tem a ver com outras forças. A Rússia não está querendo ficar à margem da China, evidentemente. E a ideia... Nem dos Estados Unidos, né? Exatamente, isso ça va sans dire, né? É claro. Então, são esses movimentos. E aí, nesse momento, em que está esse frégio Bolsonaro vai a Moscou. É inacreditável. Eu fiquei pensando nessa viagem de várias formas, sabe? Primeiro, num momento totalmente infeliz, porque, independentemente de você estar do lado de A ou B ou C, você não vai para a casa dos outros no momento em que o pau está comendo, em que está as pessoas estão com uma crise em casa e você vai lá visitar e o outro tem que fazer sala para você. Então, desse ponto de vista social, que a gente pode estender a um país, é totalmente inadequado, né? Aquele cara lá que veio de um país periférico, vamos lá, dá um oi para o Putin, e aí, Putin, não tem nada para falar, nada para dizer. Você imagina o desespero do Putin com aquele cretino ali na sala, né? Quer dizer, o que esse cara está fazendo aqui? Isso não é momento para esse cara estar aqui, enfim. E outra que eu acho absolutamente inconveniente num momento desses, aí já imaginando o Brasil como um país sério, coisa que eu não consigo nem visualizar muito essa altura do campeonato, mas a mensagem que isso passa para a Ucrânia, do resto do mundo. Quer dizer, nós estamos fechando com o invasor. Nós estamos fechando com o agressor, com o grande desestabilizador do momento. Então, enfim, é uma confusão tão grande de coisas
é um cenário tão turvo que a gente fica com certa saudade da Guerra Fria, sabe? As coisas eram mais claras, né? Muito mais simples. Você sabia quem era quem. Você escolhia um dos lados e torcia culpado por aquele lado, né? Porque Pois nem é. dos lados era perfeito, mas pelo menos esse aqui, o que eu escolhi, é o menos imperfeito. Você viu, o Globo fez uma matéria, né? Você viu qual foi o único acordo que foi assinado? Foi um acordo para definir como é que se classifica documento que é secreto, ultra-secreto e reservado. Quer dizer, uma coisa burocrática desnecessária que bastava 2 embaixadores se reunirem e o cara faz uma visita de Estado, e a única coisa que ele traz é isso. Não precisa nem de embaixadores, isso é coisa para ser discutida a nível de secretário. É horrível. Reúne os secretários e pronto, tá. Olha, mas eu realmente fico imaginando. Nesse momento, a minha empatia ficou com o Putin, por incrível que pareça. Eu nunca pensei que eu fosse ter qualquer empatia pelo Putin, mas eu fiquei pensando naquele elefante na loja de louças, com o Bolsonaro, e no Putin, com todos os assuntos do mundo, tendo que fazer sala para um roceiro lá, sabe? Mas para o Putin é bom, Cora, porque é o presidente do país mais importante da América Latina, da principal economia da América Latina, dando apoio para ele no momento em que ele quer mostrar para o mundo que ele não está isolado. Não é ruim para o Putin. Bem, se fosse ruim para o Putin, ele tinha cancelado a visita, mas porque ele não tem esse problema de ser gentil, não é uma qualidade que se destaque no nosso camarada Putin. Mas é uma maluquice. Eu fico pensando nas eleições e fico pensando em quem acha que as eleições não estão sendo manipuladas e quem acha que está tudo bem, porque eu não consigo ver nada bem nesse momento. Eu não acho que a gente tem qualquer preparo tecnológico ou mesmo a vontade de fazer as coisas, sabe? Não é só de ter a tecnologia, é ter a disposição de botar a tecnologia em uso e de dizer vamos fazer eleições limpas e corretas, sabe? Eu acho que o Bolsonaro, desde que ele assumiu, ele quer tumultuar o processo. Para ele, qualquer interferência, seja da Rússia, seja dos Estados Unidos, seja da China, seja do Cazaquistão, ele está topando, porque o que ele quer é bagunça, né? O que ele quer é bagunça. E a gente também tem que levar em consideração que esse se tornou, na Rússia de Putin, o modus operandi daquele país. A lista de países que sofreram interferência, que dizem oficialmente terem sofrido interferência eleitoral por parte da Rússia, oficialmente, tá? Os governos acusam a Rússia de ter feito interferência, quer dizer, não é nada uma coisa desconfia, senão, olha aqui, claro. Estados Unidos e Reino Unido a gente já falou. Tem Espanha, França, Holanda, Bulgária, República Tcheca, Montenegro, todos aqueles paizinhos ali balcânicos, todos eles em algum momento sofreram, dizem ter sofrido interferência russa no processo eleitoral e tudo mais. E a maior vítima de todas é a coitada da Ucrânia. Porque o que a Rússia faz com a Ucrânia eles financiam um grupo de imprensa dentro da Ucrânia, eles financiam movimentos políticos dentro da Ucrânia, eles financiam guerrilhas independentistas que, teoricamente, são ucranianos querendo a independência para se juntar à Rússia e que, na verdade, são soldados russos. Para não falar de ataques hackers ao sistema bancário da Ucrânia, ao sistema de energia elétrica da Ucrânia. Todas as eleições ucranianas têm um pesado processo de interferência russa que começa por campanhas de desinformação e passa por tentativas de hackear o próprio sistema eleitoral.
Porque, no caso da Ucrânia em particular, não só a Ucrânia é o vizinho eslavo mais importante da Rússia, a Rússia é um país eslavo também, como tem uma coisa que é o discurso que o Putin faz. O Putin, internamente na Rússia, ele faz um discurso que é o seguinte: democracias são regimes fracos, e dois, democracias só meio que dão certo, e ainda assim mais ou menos, em determinadas culturas. Na cultura eslava não dá. Então a pobre da Ucrânia fica tentando fortalecer a própria democracia e fica com aquele urso gigantesco nas costas atacando, porque não pode ter uma democracia eslava. Porque se tiver uma democracia eslava, o medo do Putin é que os russos vão dizer: ué, vem cá, se eles podem, por que a gente não pode? Então, a Ucrânia não é interferência eleitoral. A Ucrânia é... Eu acho muito engraçado, sabe, que quando eu comecei a falar indignado da coisa, de como assim a Rússia vai invadir a Ucrânia, a quantidade de leitores de esquerda que me escreveram: mas a OTAN, os Estados Unidos fazem isso, a OTAN faz aquilo, a Rússia tem o direito de se defender e tal. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, tudo bem, mas OTAN, Estados Unidos, etc. A Ucrânia tem o direito de não ser invadido, cacete. Se por acaso, em algum momento, a Ucrânia quiser assinar o tratado da Organização do Tratado do Atlântico Norte, por que ela não pode assinar? Como assim um país não pode decidir que tratados ele assina para si? E o pior de tudo é que as pessoas ainda ficam nesse raciocínio automático, né? Se os Estados Unidos está aqui, então eu sou de esquerda, eu estou do outro lado. O Putin vai interferir no Brasil é para Bolsonaro, é contra o Lula. Exatamente. Não funciona desse jeito. Eu tenho ficado muito admirada com certas coisas e certas manifestações que eu vejo na internet, porque eu vejo que as pessoas, quando pensam em Rússia, estão pensando na União Soviética. A União Soviética acabou. E é um país de extrema-direita, Cora, hoje. É um país de extrema-direita. Exatamente. O Putin é exatamente o contrário do que eles pretendem estar defendendo. Exatamente. Então, eu não sei, as pessoas estão malucas, porque elas não conseguiram se livrar da marca Rússia, né? Não conseguiram. Sei lá. Gente, vamos raciocinar, vamos olhar para quem é o Putin, ver quais são as reais ameaças do mundo nesse momento. Enfim, é tudo muito bizarro, muito nebuloso, e eu fico preocupada, sinceramente, porque, como eu te falei, eu não sei se a gente tem capacidade, ou pior do que isso, vontade de evitar isso, sabe? De evitar essa manipulação, eu acho que tem... manter uma clareza nas eleições, que eu não sei se a gente vai conseguir. Eu acho que a gente tem que ter em mente a natureza da ameaça. Muitas pessoas estavam preocupadas: o Bolsonaro vai lá para tentar convencer o Putin a interferir na eleição brasileira. Eu não acho que a viagem tenha sido tido esse objetivo, porque o Bolsonaro não precisa pedir. Faz parte da natureza do Putin criar instabilidades com os principais rivais dele. Então, ele quer que a Escócia se separe do Reino Unido, porque um Reino Unido mais fraco é melhor para ele. Ele quer que o Reino Unido saia da União Europeia, porque uma União Europeia é mais fraca, é melhor para ele. Ele quer que o Partido Republicano vire metade proto-fascista, trumpista, porque isso divide os Estados Unidos, e os Estados Unidos com problema interno é melhor para ele. O governo Putin está total dentro da Venezuela, porque é para ficar cutucando americano mesmo. E se eles puderem ter um Jair Bolsonaro reeleito no Brasil, eles vão ter, porque isso é bom para eles, porque é um Jair Bolsonaro que tem problemas com o governo democrata dos Estados Unidos e que precisa da proximidade da Rússia. Então, o Bolsonaro não precisa pedir interferência russa, ele vai ter, mas é importante a gente ter consciência de em que forma essa interferência vem. Dificilmente essa interferência vem na forma de hackear as urnas eletrônicas. Por quê? Porque as urnas eletrônicas não estão ligadas à internet. Se um computador não está ligado à internet, você só tem uma maneira de hackear ele, pessoalmente, na frente do computador.
né? Então você precisa botar um agente russo lá com um pendrive qualquer para botar um vírus, seja lá o que for. E é muita urna, você não consegue fazer isso. Então, o único lugar que você poderia tentar atacar seria o TSE, a contagem. Mas o problema é que você tem o backup dos votos originais em cada urna. Quer dizer, você pode fazer uma recontagem. E ainda assim, mesmo os servidores do TSE que fazem essa contagem dos votos também não estão conectados à internet. Precisaria de um ataque muito mais sofisticado, com contra-espiões lá dentro, tudo mais. Quer dizer, é muito complexo você atacar o sistema digital da eleição. Agora, manipular rede social, pagar propaganda, espalhar mentira, esses caras são profissionais disso. Entendeu? Fazer como eles fizeram com a Hillary Clinton em 2016, né, que é hackear os computadores do Partido Democrata, tirar e-mails de chefes do partido, mandar para um Wikileaks da vida, e o Wikileaks vem de herói. Estou divulgando as coisas que a Hillary Clinton não quer que sejam divulgadas, não tinha nada nos e-mails. Nada, mas virou um escândalo há 3 dias da eleição e custou certamente para Hillary muitos votos. Quer dizer, nesse trabalho de desinformação, se a gente acha que Carluxo é bom, os russos são os profissionais que tem no mundo sobre isso. O medo é esse. Você sabe, eu falei antes que estou preocupada, mas a minha preocupação só não é maior por um motivo. É porque o Bolsonaro está muito desmoralizado. É verdade. Sabe? Então, a diferença de intenção de voto, essa altura, entre Lula e Bolsonaro, é quase uma garantia para nós. Olha aqui, eu dei o jantar do gato, viu? Ele jantou antes da gente estar aqui, mas está aqui, batendo o ponto dele. Mas, enfim, eu acho que o Lula, por incrível que pareça, que coisa lamentável de chegar ao ponto de ter que dizer isso, né? O Lula é a nossa salvação para o Bolsonaro. Claro que é. Não sei, eu não sou... E a gente continua atolado, porque você vê um país que elegeu o Bolsonaro para se livrar do Lula, e agora vai eleger o Lula para se livrar do Bolsonaro, e eu só espero que daqui a 4 anos não eleja o Bolsonaro, ou 5 anos, não eleja o Bolsonaro para se livrar do Lula de novo, porque chega, né? A gente não consegue virar essa página, meu Deus. Eu não sou particularmente antilulista, não. Meu lamento maior é que eu parto do princípio que é bom para democracias renovarem suas lideranças. Essa coisa de ficar repetindo o presidente, é mais difícil você trazer ideias novas. Agora a gente está numa crise. Eu estou numa posição que eu parto do princípio de que seja quem for, desde que não seja Jair Bolsonaro. Eu sei, eu também. Mas que é deplorável que a gente fique se agarrando a essa geração, quer dizer, a esses homens velhos, porque essa é que é a verdade, e não ter nenhum sangue novo. É como os americanos, né? Puseram um sujeito Exatamente. de 70 e tantos anos para ser presidente da República. Olha, white dead males, né? Não tão dead, mas falta muito pouco para isso. Então, vamos pegar gente nova, né? Não sei, me dá um certo cansaço essa repetição e essa busca eterna do brasileiro por um salvador da pátria, esse sebastianismo do qual a gente não consegue se curar nunca, e do mal que isso tem feito ao país. Mas aí, Cora, eu acho que... Eu concordo com você, mas eu acho que a gente não consegue voltar ao debate de ideias, porque só o debate de ideias, o debate de plataformas, tira o populismo da reta, né? Tira o salvador da pátria da reta.
Mas a gente só consegue voltar para um ambiente de debate de ideias quando a gente tiver normalizado a estrutura democrática do Brasil. E Cora, Pois é. a gente se vê na terça-feira. Totalmente sem respostas, né? Sempre as mesmas perguntas. O que é que a gente vai fazer da vida? A gente se vê na terça-feira, com certeza. Até a terça, então.